Oi, tudo certinho com você? Hoje vamos falar sobre modelagem de dados e como criar uma base sólida no seu aplicativo na plataforma OutSystems. E não se preocupe se você é novo na plataforma OutSystems ou na modelagem de dados. Vamos explicar tudo de forma clara e didática para que você consiga entender tudo. Tá, mas o que é modelagem de dados? Modelagem de dados na plataforma OutSystems é onde você vai construir a base de dados, ou seja, a base do seu aplicativo. Vai ser onde vai ter as tabelas, os relacionamentos entre elas e os atributos que vai ser utilizado no aplicativo. E ela desempenha um papel importante, que é na organização e manipulação dos dados. Mas o que são dados? Dados são informações. Digamos que a gente tem uma tabela chamada pessoa e lá tem alguns atributos chamados nome, sobrenome, idade. Então, cada atributo desse é um dado diferente. E esses dados a gente consegue usar para várias formas, do jeito que a gente quiser. A gente pode inserir, deletar, a gente pode exibir como um perfil ou mostrar numa lista de pessoas, entre várias outras oportunidades. Em OutSystems, a modelagem de dados é bastante intuitiva, pois nele a gente consegue criar e modelar todo o esquema através de uma interface. Tá, agora vamos um pouquinho mais a fundo e explicar como ela funciona. Na modelagem de dados, temos entidades e tabelas, que elas são a base sólida do aplicativo. Como o próprio nome diz, elas são as tabelas do banco de dados, ou seja, é onde vai estar inserido todos os atributos e os dados. E alguns exemplos de tabelas ou entidades, como já citamos anteriormente, pode ser pessoa, pode ser países, pode ser, não sei, carros, pode ser várias coisas, o que você quiser. Uma forma de como você pode pensar nesse relacionamento, depois que você cria as entidades, você pode começar a criar relacionamentos entre elas. E esses relacionamentos, eles ajudam a manter a integridade dos dados e a lógica no seu aplicativo. Um relacionamento, você pode pensar como se fosse um telefone. É como um telefone vai chegar até o outro, ou seja, é como se fosse uma ligação entre as duas tabelas. Por exemplo, seria aquela brincadeira de infância, onde a gente pegava dois copos, pegava um barbante, ligava entre eles e conseguia se comunicar através deles. Então esse fio, esse barbante, seria justamente o relacionamento entre os dois copos. E existem alguns tipos de relacionamento ou ligação. Seria um para muitos e muitos para muitos. Um para um seria justamente o exemplo do copo, onde um copo só se liga ao outro. Normalmente, a gente usa uma ligação 1 para 1 quando uma outra tabela vai ser o complemento da primeira. Por exemplo, eu tenho a tabela pessoa, estou na tabela pessoa, e tenho outra tabela chamada casa. Ou seja, na tabela casa vai ter uma ligação 1 para 1 com a tabela pessoa, onde nessa tabela vai ter o meu endereço, o número do apartamento, o número da casa e por assim vai. No exemplo de 1 para muitos, podemos pensar numa escola, onde na escola a gente tem salas, que pode ser uma tabela, e alunos, que pode ser outra tabela. E na escola, temos vários alunos para a mesma sala. E quando a gente tem esse tipo de ligação, esse tipo de conexão entre as tabelas, de 1 para muitos, o identificador do muitos, ele vai para o 1, ou seja, o identificador de alunos vai parar na tabela de salas. Um exemplo de muitos para muitos, a gente pode continuar na ideia ainda de ser uma escola, onde a gente tem a tabela salas, e a tabela professor. Na escola, normalmente, tem um professor que vão para várias salas, para várias turmas diferentes, assim como tem vários professores que podem dar aula na mesma sala, ou seja, na mesma turma. Ou seja, quando for ter esse tipo de comunicação, esse tipo de ligação, cria-se uma nova tabela. Nessa nova tabela é onde vai lidar com esse tipo de informação, essa organização. E nessa nova tabela é onde vai receber o identificador das duas tabelas principais. Ou seja, a gente vai receber o identificador da tabela professor e vai receber o identificador da tabela sala. Em OutSystems, na modelagem de dados, também temos as chaves. As chaves a gente usa para ser o identificador de uma tabela ou ser o foreign key, ou seja, uma chave estrangeira de uma tabela que referencia uma outra tabela. Um exemplo seria a tabela pessoa, ele tem um identificador próprio. Digamos, pode ser do CPF, por exemplo. CPF é o teu próprio identificador. Uma chave estrangeira, podemos usar a tabela salas como exemplo, onde na tabela salas a gente colocou um aluno como identificador e esse identificador desse aluno é o que referencia a tabela alunos. Com o tempo, vamos lançar vídeos montando um projeto do zero e lá você pode ver na prática como funciona a modelagem de dados. Obrigado para você que assistiu até aqui. Se puder, se inscreva, curta, ative o sininho e até a próxima.